Volume 579 do Histórico. Em 1935, passou-se uma mudança das energias que governavam a natureza. Hoje a energia que está governando a natureza é a energia racional. E os feitos do pensamento e da imaginação estão todos a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente com raciocínio, desenvolvendo o raciocínio pela cultura racional. A cultura que desmaterializa a glândula pineal, que está materializada no istmo do mesencéfalo, e que depois dessa glândula desmaterializada pela cultura racional, estudando a cultura racional, ela é desmaterializada e volta ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O mundo verdadeiro do animal racional volta a ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935 e não alimentou mais os pensamentos dos pensadores. E causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E os pensadores, na mudança de fase, causou um vazio dentro do seu eu, e esse vazio fez com que todos desequilibrassem e causou o tóxico e o entorpecente, porque não estavam acostumados a serem comandados pela energia racional, estavam acostumados a serem comandados pela energia elétrica e magnética para o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. Agora a energia que está comandando a natureza é a energia racional, que é para que todos desenvolvam o seu raciocínio. E depois dele desenvolvido pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a causa de tudo isso foi não sentirem as mudanças naturais da natureza por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. Por viverem contra a natureza, não sentiram as mudanças naturais da natureza. E a natureza está arrochando todos os pensadores para que todos passem a raciocinar. E muitos já estão sentindo os efeitos do arroxo da natureza, porque estão sentindo que o pensamento não resolve mais nada. O pensamento é somente discussões, discussões e mais discussões. As discussões não cessam. E muitos já estão sentindo o efeito do pensamento, porque estão começando a ler a cultura racional. Muitos já estão procurando a cultura racional, porque o pensamento e seus feitos faliram, e aí está provado a falência dos feitos do pensamento. Tudo que o pensamento e a imaginação fizeram está a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Então todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da liquidação. E no Brasil já tem existido muitas falências e muita liquidação. E no estrangeiro também muitas falências e muitas liquidações. Porque terminou a fase do pensamento em 1935. É milhões de milênios que a natureza vem lapidando a humanidade para conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. É por isso que as coisas no mundo estão cada vez mais pretas, por causa da falência do pensamento e dos feitos do pensamento.
O mundo está atravessando uma fase das piores que existe. Quando terminou a fase dos selvagens, a natureza tratou de destruir todos os selvagens porque entrou a civilização. E agora a natureza está fazendo a mesma coisa com os civilizados, destruindo os civilizados de todas as maneiras e de todas as formas e de todos os jeitos. E não há quem não enxergue isso. São epidemias da natureza, e epidemias da natureza destruindo os pensadores, várias epidemias. E essa infinidade de desastres destruindo os pensadores. E essa infinidade de guerras destruindo os pensadores, guerras até religiosas, e uma infinidade de religiões guerreiras para ver quem é o mais forte e vencer. E a grande mortandade de tantos desastres, porque a fase do pensamento terminou em 1935, e os pensadores perderam o direito de viver. E é assim que tudo na matéria tem princípio e tem fim. Na matéria tudo é assim, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói. Em 1935, passou-se uma mudança das energias que governam a natureza. Hoje a energia que está governando a natureza é a energia racional. E os feitos do pensamento e da imaginação estão todos a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada somente com raciocínio. Desenvolvendo o raciocínio pela cultura racional, a cultura que desmaterializa a glândula pineal, que está materializada no istmo do mesencéfalo. E depois dessa glândula desmaterializada pela cultura racional, estudando a cultura racional, ela desmaterializada, e volta ao seu verdadeiro estado natural, que era no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O mundo verdadeiro do animal racional volta a ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje conhecem as causas de todos os feitos e a origem de todos os feitos e de tudo que foi feito porque passaram a se conhecer. Por isso conhecem todo antes de ser este mundo que era. Antes de ser este mundo que era, habitantes do primeiro mundo, com corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Antes de serem assim, eram assim, e todos passando a conhecer a causa dessa deformação e transformação natural da natureza. Todo esse conhecimento esclarecido nos livros de cultura racional. E o primeiro mundo é que deu consequência a esse segundo mundo de transformações, em que tudo se transforma para chegar ao seu verdadeiro estado natural. E por isso está aí a cultura racional, desmaterializando a energia que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é do primeiro mundo, o mundo racional. Porque essa energia vem do primeiro mundo, onde lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos. Hoje todos passaram a conhecer todas as causas e todos os derivados de todas as causas, de que foi feito isso, de que foi feito aquilo, de que foi feito aquilo outro, e de que foi feita essas 7 partes do porquê todos assim são. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem o porquê que esse mundo assim é, e o porquê todos assim são, e de onde vieram, e para onde vão, e para onde irão. São de onde? Do mundo racional. E assim terminou a fase do pensamento em 1935, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento faliu, e aí está a falência do pensamento. Todos desentendidos de si mesmos,
em que os entendimentos são muito poucos ou nenhum. Porque a natureza está imprensando a humanidade para que todos procurem novos rumos. E é por isso que o mundo está passando por essa crise que nunca passou. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia da desmaterialização da energia que está materializada na cabeça de todos, para que todos voltem ao seu estado natural. Porque essa deformação e transformação racional chegou no seu fim. Porque aí está a energia racional, fazendo todo esse levantamento para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque o que interessa ao natural é o que a energia racional está fazendo, porque essa deformação racional chegou no seu fim. Porque na matéria tudo é assim, tudo que tem princípio tem fim. E por isso agora encontraram a definição do porquê todos assim são e de onde vieram e para onde vão e para onde iriam, se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Para as classes de bicho irracional, porque a natureza é de transformação, para ver que a vida tem solução definitiva. E aí está ela para a cultura racional. Para a cultura do animal racional não tinha, para a ciência filosófica e científica não tinha, para as seitas, doutrinas e religiões não tinha, para as filosofias não tinha. Tudo era considerado mistérios, enigmas, fenômenos, finitos e transfinitos. O pensador não tinha condições de dizer o porquê que assim é, e o porquê que todos assim são e de onde todos são, e de onde todos vieram e para onde todos vão, e para onde todos iriam se não passassem a se conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. E aí está ela e o porquê da vida ser assim, deformada e de transformações. A energia elétrica e magnética vem preparando todos há milhões de milênios para conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade por meio dessa transformação e deformação da natureza. Hoje todos libertos pelo universo em desencanto, acabando o pranto da humanidade por todos conhecerem o seu verdadeiro estado natural. Nem só acabando o pranto, como acabando a pena capital, que é a morte. Porque hoje todos sabem de onde são, e o porquê que assim são, e como deixar de ser assim para voltar ao seu estado natural. Para ver que a vida, afinal, tem solução. Não é como os pensadores pensavam que a vida não tinha solução, que era nascer, sofrer e morrer. Assim os pensadores encaravam a vida. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. E aí na cultura racional está a definição da vida. E por o pensamento estar falido, é que ninguém com o pensamento resolve mais nada. Agora somente o que resolve é quando todos estiverem com seu raciocínio desenvolvido. Então está aí a solução da vida. O pensamento faliu e os pensadores não encontram solução. E por isso vivem todos em confusão uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Porque a fase do pensamento chegou ao seu fim e por chegar ao seu fim faliu. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que a cultura racional trouxe a solução da vida e do animal racional. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. É um embusterismo grosseiro adotado pelos materialistas. Porque este embuste chegou ao seu fim. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ricos de felicidades e por isso vivem alegres, satisfeitos, porque sabem que vão deixar de ser assim deformados nesse estado de amarguras sem fim. Porque a vida é amarga, a vida é fel puro,
Por isso quem não trabalha não tem dinheiro para comer. E nem todos têm trabalho. Está faltando tudo e até trabalho. Porque a natureza está apertando a humanidade para que todos procurem outros recursos para viver, encontrando assim a cultura racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada na cabeça de todos, para que depois de desmaterializada pela cultura racional, tenham condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seus corpos de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Encontrada essa definição nos livros do Universo em Desencanto. E por isso hoje alegres dias para quem conhece cultura racional. Alegres passos e alegres horas para quem conhece cultura racional. Ricos dias, ricas horas e ricos passos para quem conhece cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que não vão nascer mais aqui na matéria, porque sabe que colaborando com o verdadeiro Deus volta para o seu estado natural, porque o verdadeiro Deus trata de desenvolver o raciocínio de todos os colaboradores. Hoje todos que passaram a se conhecer estão felicíssimos, porque sabem que não vão nascer mais aqui, sabem que seu destino é voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque fizeram por onde, colaboraram com o verdadeiro Deus. E todo colaborador tem o seu prêmio. O prêmio é voltar para o seu estado natural. Esse é o maior prêmio que pode existir. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de sermos assim, porque a matéria chegou no seu fim. Volume 580 do Histórico. A fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Resolve raciocinando, porque a fase é do raciocínio. Por isso quem está comandando a natureza é a energia racional, desmaterializando a energia do mundo superior, do mundo racional, que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. Quem estiver ligado nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, estão na categoria de bicho racional, e nessa categoria se transformam para a categoria de bicho irracional, porque são duas energias em transformação. Em 1935 terminou a fase do pensamento, porque houve uma mudança de energias e não sentiram, por estarem vivendo artificialmente. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza, e por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. Quem comandava a natureza antes de 1935 era a energia magnética e elétrica. E quem está comandando a energia agora, na natureza, é a energia racional, a energia do desenvolvimento, do raciocínio. E todos estão na categoria de bicho racional, porque estão dependendo dessas duas energias elétrica e magnética, que são duas energias em transformação, que se transformam para a categoria de bicho racional, porque estão ligados a essas duas energias de transformação. E todo bicho é carnívoro. Todo bicho gosta de carne, e por isso estão nessa categoria de bicho racional, que se transforma para a categoria de bicho irracional, porque estão ligados a essas duas energias em transformação. E a natureza vem arrochando os pensadores, para que os pensadores passem a raciocinar
porque já viu que com o pensamento ninguém resolve nada, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Com o pensamento, a falar muito, para não resolver nada. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, é a energia do desenvolvimento do raciocínio. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo e sofrendo, morrendo, nascendo e sofrendo, porque o pensamento e a imaginação foram feitos, essas duas máquinas, para preparar a humanidade para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E assim o mundo com as suas transformações. Eram monstros porque nasceram do chão. De monstros passaram para selvagens. E quando termina uma fase, a natureza começa a destruir todos daquela fase. E assim aconteceu com a fase de monstros e a fase de selvagens. Agora terminou a fase do pensamento, entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio, e a natureza está destruindo todos os pensadores. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque acabou a sua fase em 1935. E o pensamento está a caminho da falência, porque terminou a sua fase, terminou a fase do pensamento. E por isso ele está a caminho da falência. Como no mundo inteiro tem existido muitas falências. Aqui no Brasil, então, nem se fala. A causa, porque não há efeito sem causa, é porque terminou a fase do pensamento em 1935. Hoje todos têm que desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, para que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E quem estiver ligado nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, já estão na categoria de bicho porque são carnívoros, e se transforma para a categoria de bicho irracional porque são carnívoros também. E assim é o mundo com as suas transformações, até chegar à transformação do mundo superior, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Então muitos botando montoeiros de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros estão botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E assim é o mundo com as suas transformações. Já passaram por tristes transformações, porque tudo se transforma. Mas nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A fase do pensamento terminou em 1935. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, só resolve raciocinando. Porque a fase é do raciocínio. Por isso quem está comandando a natureza é a energia racional, desmaterializando a energia do mundo superior, do mundo racional, que está na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque são energias puras, limpas e perfeitas. Quem estiver ligado nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, estão na categoria de bicho racional. E dessa categoria se transforma para a categoria de bicho irracional, porque são duas energias em transformação. A fase do pensamento terminou em 1935 e todos os feitos do pensamento estão a caminho da liquidação. E causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores.
causou a falência moral, física e financeira dos pensadores. E já são muitas falências no mundo inteiro, tudo porque a fase do pensamento terminou em 1935. E quem estiver ligado nessas duas energias em transformação, se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque são duas energias em transformações que se transformam de uma vida para outra. E a natureza vem arrochando todos os pensadores. É por isso que está essa grande mortandade no mundo inteiro dos pensadores, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Quem pensar está perdido, porque vai para as classes inferiores, e todos os bichos são carnívoros. E a natureza vem lapidando os pensadores há mais de milênios, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Sendo assim, preparando os pensadores para, depois de preparados, conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. E muitos não estão aguentando os arroxos da natureza, se suicidam. Até o dinheiro está se desvalorizando, porque é um feito do pensamento e da imaginação. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando mais da vida da matéria, devido aos arroxos que a natureza vem dando em todos. Por isso muitos não aguentam os arroxos e acabam se suicidando. Todos querem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional e de bicho irracional. Por que são bichos? Porque são carnívoros, são antropófagos civilizados. Enquanto todo pensador não raciocinar, os males da humanidade não cessarão, aumentarão cada vez mais. Se multiplicam os assaltos à mão armada, os roubos, a violência não cessará, nem o terrorismo cessará. Porque o terrorismo é a causa das guerras, a causa da mortandade dos pensadores. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento dos pensadores, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Essa infinidade de males, essa infinidade de roubos, essa infinidade de terrorismo pelo mundo inteiro, desregulou completamente a humanidade. Porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque terminou a sua fase em 1935. E a energia que está materializada na cabeça de todos é uma energia de vida eterna, porque são habitantes do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para, depois de preparados, conhecerem a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão nessa categoria de bicho racional
e de bicho irracional. Por que são bichos? Por serem canibais, gostam de carne, todo bicho é carnívoro. E tem pessoas que não comem carne, com a impressão de que está comendo um parente seu. E que as raízes de aipim, de cenoura, também já foram seres humanos que estão transformados em raízes. Depois que virar pedra, que vai sofrer muito, porque um brilhante, para ser lapidado, tem que passar por várias lapidações. E a pessoa que estiver com raciocínio desenvolvido sente os gritos e os berros desses que viraram pedra. E todas essas pedras, de grande valor, com o tempo se transformam em líquido. E daí vem a transformação dessa deformação e transformação para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional. Mas isso vai levar milhões de eternidades para chegar a esse ponto. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Muitos chegam até a dormir com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e mudar para o mundo racional. Todos apelando para tudo, porque ninguém está aguentando os arroxos que a natureza vem dando aos pensadores. Por isso está a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E de forma que hoje a humanidade está tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna no mundo racional com seu progresso de pureza. O mundo causador dessa deformação e transformação racional, por serem energias em transformações, e que já estão na categoria de bicho racional, por serem bichos são carnívoros, e se transformam para a categoria de bicho irracional. Por estar ligados nessas duas energias em transformação, se transforma para a categoria de bicho irracional. E todo bicho é aparelho de reprodução de filhos e irmãos. Tanto o bicho racional como o bicho irracional são aparelhos de transformações. E por isso todo bicho é criador, cria os filhos. E aí está a expressão da verdade das verdades do que são. Aparentemente são tudo, mas nada são, porque são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, tanto o animal racional como o animal irracional. Porque a matéria é um ser poluído, por ser um ser deformado, cheio de defeitos, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Porque o seu verdadeiro estado natural é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. E a natureza há milhões de milênios que vem preparando a humanidade para, depois de preparados, conhecer a fase do terceiro milênio e conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Todo bicho é carnívoro, só gosta de carne. Tanto o bicho racional como o bicho irracional, todos são carnívoros. E a lei do bicho é a lei do mais forte. O mais fraco se alimenta com a bicharada do chão, e o homem é o pior bicho que existe sobre a terra. É rei dos bichos, por isso faz de todos os bichos o que quer. Mata para comer como um corvo que se come depois que o bicho morre. E assim é o homem, que vivem aparentando serem o que não são um nada com a aparência de todo ser. Viviam desconhecidos de si mesmos, por isso ninguém sabia o porquê que assim era e o porquê que todos assim são,
e de onde todos vieram e para onde todos vão. Ninguém se conhecia. Pensador nenhum sabia dizer assim como é, por estar vivendo desconhecido de si mesmo e de tudo que existe nesse mundo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da matéria, porque todos passaram a conhecer como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional com seu progresso de pureza, e que essa energia está materializada na glândula pineal, e que a cultura racional está tratando de desmaterializá-la, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Volume 581 do Histórico. A falência do pensamento, porque a sua fase terminou em 1935, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, causou todo esse grande desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, a falência moral, física e financeira dos pensadores, a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou todos esses distúrbios na vida dos pensadores, essa infinidade de desacertos na vida dos pensadores, a violência, o terrorismo, porque terminou a fase do pensamento, e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso que está aí essa grande mortandade no mundo inteiro, muitos desastres, muitas guerras matando os pensadores, porque perderam o direito de viver, porque terminou a sua fase. Já passaram por 3 fases, a de monstros, a de selvagens, e agora a de civilizados. Terminou a fase dos monstros e a natureza destruiu todos os monstros. Agora terminou a fase dos selvagens. A natureza destruiu todos os selvagens. Agora terminou a fase dos civilizados. A natureza está destruindo todos os civilizados. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, os pensamentos de todos começou a enfraquecer. Esse enfraquecimento causou toda essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou a falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. E todo esse desequilíbrio que está por aí causou tóxico, causou entorpecente, porque o pensamento enfraquecido não podia reagir. Causou toda essa infinidade de violências. Causou essa infinidade de terrorismo. Causou os males naturais da natureza, que são muitos. Causou toda essa infinidade de desastres no mundo inteiro, porque quando termina a fase, a pessoa perde o direito de viver. Estando vivendo contra a fase, vai tudo piorando cada vez mais, como tudo vem piorando cada vez mais. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Estando estudando a cultura racional, para desmaterializar a glândula pineal, que está materializada no istmo, no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a natureza está arrochando os pensadores de uma tal forma que tem muitos que não aguentam mais. Esses que não aguentam mais acabam se suicidando.
Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos botam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Porque a vontade de todos é voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Sair dessa matéria para fora, que é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não sentiram essa mudança de fase por estarem vivendo artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não sentiram as mudanças naturais das energias. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para que todos, depois de bem preparados, passem a conhecer a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, um mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional, que é o primeiro mundo, o mundo racional, onde todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer, passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, estão fazendo forças para voltar para ele. Muitos vivem abaixo e acima com os livros nas mãos para desenvolver o seu raciocínio. E a natureza arrochando os pensadores. E por isso a coisa está preta. Estão ligados nessas duas energias da transformação, energias essas que se transformam de um bicho para outro. São da categoria de bicho, porque são canibais. Tanto os bichos irracionais também são carnívoros. E não desenvolvendo o raciocínio se transforma em bicho irracional, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, é a energia do desenvolvimento do raciocínio. Não sentiram as mudanças da fase das energias por estarem vivendo artificialmente. E no mundo inteiro os desacertos cada vez são maiores, porque acabou a fase do pensamento em 1935. Agora todos têm que estudar a cultura racional para desmaterializar a energia que é do mundo racional, que está materializada na glândula pineal. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos foi enfraquecendo e o de muitos, o pensamento até já secou. Esses que estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem, são os causadores do terrorismo, são os causadores da violência, porque não há efeito sem causa. Essa é a causa, a falta do alimento no pensamento dos pensadores. É por isso que está no mundo esse desacerto em tudo, no mundo inteiro, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida de ninguém. O pensamento é inimigo do pensador, porque se o pensador tiver que fazer na viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio, que tem compromisso com a vida, não deixa. Todos pensam, mas não sabem o porquê que pensam, porque se soubessem, não pensavam. Se soubessem, raciocinavam. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida de ninguém, todo pensador vivia certinho. O
pensamento é uma energia que foi feito para lapidar o pensador. E como lapida? Lapida tanto que para muitos coisa nenhuma dá certo. Se o pensamento fosse certo, a pessoa saberia o dia de morrer, saberia o dia de sua morte. Isso se o pensamento fosse feito para acertar. A falência do pensamento, porque a sua fase terminou em 1935. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou todo esse grande desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, a falência moral, física e financeira dos pensadores, a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou todos esses distúrbios na vida dos pensadores, essa infinidade de desacertos na vida dos pensadores, a violência e o terrorismo, porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que está aí essa grande mortandade no mundo inteiro, muitos desastres, muitas guerras matando os pensadores, porque perderam o direito de viver porque terminou a sua fase. Já passaram por 3 fases, a de monstros, a de selvagem e agora a de civilizados. Terminou a fase dos monstros e a natureza destruiu todos os monstros. Agora terminou a fase dos selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. Agora terminou a fase dos civilizados, a natureza está destruindo todos os civilizados. Quem não desenvolver o seu raciocínio está perdido, porque ligados nessas 2 energias do chão, energias essas em transformação, vai se transformar de animal racional para animal irracional. Porque são 2 energias em transformação. Tudo nessa vida se transforma de uma vida para outra. Todos têm que raciocinar, porque não raciocinando, vão para as classes inferiores, que é a classe de bicho irracional, e vão correr toda essa hierarquia aí do chão. Tem que desenvolver o raciocínio, porque o pensamento terminou em 1935 e o pensamento está falido. E por isso todos os feitos dessas 2 energias do chão, pensamento e imaginação, todos os feitos dessas 2 energias estão a caminho da falência. E por isso as falências têm sido muitas, porque aí está a falência dos pensamentos, porque terminou a sua fase em 1935. Mal sabiam os pensadores que o pensamento e a imaginação eram 2 máquinas de lapidação que estavam preparando toda a humanidade para, depois de bem preparados, estarem em condições de se conhecer. Como está até hoje, muitos já passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber o porquê que assim são, a saber de onde vieram e para onde vão, e a saber de onde são. De onde são? Habitantes do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Antes de serem deformados, eram assim, viviam assim. No primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E com a deformação natural, com a transformação natural da natureza. E essa energia está na cabeça de todos, na glândula pineal, e que está sendo desmaterializada pela cultura racional. E depois de desmaterializada, essa energia está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E aí está a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque com o pensamento ninguém resolve mais nada e por isso, quanto mais instrução, mais perdendo tempo estão. Terminou a fase do pensamento em 1935 e o pensamento está falido.
Com o pensamento ninguém resolve mais nada. E tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque a energia é pura, limpa e perfeita. Só a energia deformada, que é essa elétrica e magnética, essas são duas energias de quem está ligado a elas, pensando e imaginando, se transforma para a categoria de bicho irracional, porque são duas energias em transformação. Todos que estão ligados nelas duas se transformam para a categoria de bicho irracional, porque já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. E por isso as guerras não cessam. A matança no mundo inteiro é muito grande dos pensadores, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E por isso está essa infinidade de desastres destruindo os pensadores, essa infinidade de doenças novas, como AIDS, e com essa infinidade de desastres da natureza, terremotos, vulcão, furacão, enchentes, frio de matar, calor de matar, faíscas elétricas destruindo a humanidade. Secas, geadas, uma infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores, e não quem está com um livro na mão. Os que estão com os livros nas mãos estão guardados pela natureza, estão orientados pela natureza, estão amparados pela natureza, são guiados pela natureza, porque estão ligados à energia que está comandando a natureza, a energia racional. Quem está ligado à energia racional está ligado à natureza, porque a energia racional é quem comanda a natureza. E todos são favorecidos pela natureza por estar ligado à energia racional. E todos são favorecidos por estar ligado à natureza, são favorecidos pela natureza. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade, por isso morrendo e nascendo, para depois de preparados estarem em condições de conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade, conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse a cultura racional, nós estávamos fritos, como estão todos os encantados que pensam que o pensamento tudo é, por pensar que tudo são e nada são, porque são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói.